Vereadora Judite, é, 3 mandatos de vereadora, já sentou na cadeira de presidente da Câmara, já foi vice-prefeita, já foi primeira-dama, já foi secretária de assistente social. Na sua trajetória política, a senhora já viu um projeto tão polêmico quanto esse da discussão, que não é discussão só de vocês, parlamentares, mas por onde a gente anda nas esquinas, se ouve falar desse projeto, que é um projeto, não um suposto, né? Já é um projeto que foi encaminhado para vocês, de um empréstimo da prefeitura no valor de 30 milhões. De até 30 milhões de reais. Mas isso não é bom para o município? Charlivan, eu costumo dizer que empréstimo só é bom para uma pessoa, para quem empresta. Para você que recebe um dinheiro, tem que passar anos pagando, a gente faz porque precisa, às vezes, de um consignado, né? Mas que é bom, não é. É, E, sim, você perguntou se é a primeira vez que alguém tem essa ousadia de pedir isso para a Câmara Municipal. uhum, Inclusive, eu quero esclarecer que o prefeito, para se justificar agora, ele fica culpando. Ele culpa o Paruru, ele culpa o Manuel Filho de Prezão por uma coisa, ele culpa o Henrique Salgado por outra, doutor Valber por outra, e ele anda dizendo que o Paruru fez esse empréstimo. Não fez. Está faltando com a verdade. Paruru fez uma operação de crédito quando ele era prefeito para pagar em 5 meses, ou seja, totalmente dentro do mandato dele. teve de um- carência ou não? Se Não, terminou de. ele fez um empréstimo, tu sabes que foi uma época difícil, o dinheiro era Aham, complicado, o Paruru ele assumiu no mês, no outro ele botou salário mínimo, Fundef que vinha, era Fundef naquela época, Fundef que vinha não veio, uhum, e aí ele se apertou e foi aquele problema uhum, todo o mandato. uhum. E ele fez uma vez um empréstimo para pagar a folha de pagamento, mas ele pagou em 5 parcelas. Alguém fazer empréstimo de 30 milhões, um valor exorbitante desse, para ter uma carência de 2 anos, prorrogável. Para começar a pagar. Carência, para quem não sabe, é você tira o empréstimo agora e vai pagar daqui a 2 anos. Para Aham. começar a pagar. Ou seja, é o outro prefeito, se Deus quiser, que iria pagar, porque eu espero sinceramente que o doutor Alexandre não seja reeleito. Se ele estivesse fazendo um projeto para ele pagar, eu voto, sem problema. Agora, ele fazer um projeto para um futuro provável, que eu acho que improvável o mandato dele, eu espero que ele não se reeleja, para ele, porque é 8 anos, aí esse mandato não conta, começaria a pagar no outro mandato, para o outro mandato ainda, Uhum. entendeu? São 10 anos. Então, vai comprometer muito tempo as contas de Pindaré, que já são complicadas, Uhum. entendeu? Então, é uma coisa polêmica. Quando a gente soube desse empréstimo na Câmara, ninguém ia votar. E um voto, isso é um absurdo, de repente, Uhum. está praticamente aprovado o projeto. Eu disse polêmico porque eu ando, as pessoas falam. Também o vereador Nenê ele colocou nas palavras dele, se eu não estiver enganado, foi o vereador Nenê, ele disse o projeto mais polêmico da história. São palavras do vereador Nenê. Se você tá salvo lá no Sim, sim. Facebook da Câmara, Uhum. tá salvo. E eu ouvi muito, inclusive ouvi várias vezes a sua fala. Eu ouvi várias Sim. vezes a, a sua fala. É, no caso ali foi uma sessão. O que é uma sessão extraordinária? Foi uma sessão extraordinária? O que é Sim. uma sessão extraordinária? A sessão extraordinária é aquela que deve ser convocada para se resolver alguma coisa urgente. Primeiro, eu não sei que urgência desesperada é essa que não podia esperar a gente voltar em agosto. Entendeu? Que se tenta aprovar isso de forma assim atropelada, tanto é que o projeto entrou na sexta-feira, foi discutido e hoje de manhã já tinha reunião da comissão de orçamento, Hum, entendeu? Eles têm 10 dias para resolver, hoje já estavam se reunindo, ou seja, assim, uma coisa muito apressada, eu não sei, aliás, eu sei por quê. uhum. Por que que não espera o agosto para se discutir isso com a mesma tranquilidade que como se faz tudo? Que às vezes o projeto entra aí, passa 1, 2, 3 meses e ninguém aprova.
Certo. né? Então, vocês estão de recesso, o legislativo Está de está de recesso e foi recesso. chamado para resolver esse problema desse empréstimo como se fosse assim uma coisa, uma sangria desatada, Aham, entendeu? E não é, não sei por que que é. eu sei. Eu acho que é porque tá pensou devem ter pensado assim: "Estão de férias, ninguém está muito ligando para a Câmara Municipal, vamos votar nesse momento em que está todo mundo esquecendo que eles existem e passa". Acontece isso muito É, na Câmara dos Deputados, né? só que polemizou, entendeu? É, Porque a população soube. E eu sou contra. Sou contra por quê? Já disse, empréstimo ele só é bom para quem empresta, para quem vai pagar não é bom. 30 milhões de reais, é até 30 milhões de reais. Aí tudo que se pensa em fazer agora é com base nisso. Bem aqui, por exemplo, eu trouxe aqui o empréstimo para ver. Diz que esse empréstimo é do Finisa, da Caixa Econômica. Para começar, vem o projeto, eles não dizem exatamente quando é que começa a pagar, quantas parcelas são, qual é a taxa de juro. Chegaram a dizer na Câmara que banco nenhum, quando vai fazer empréstimo, não diz isso. Acho que todo mundo aqui já fez um consignado, um CDC. A gente pega lá, se eu pagar em 10 meses, eu pago tanto, se eu pagar em 10 anos, eu pago tanto. Todo mundo sabe disso, né? hum, Esse não. Está sendo aprovado, deve ser aprovado, não sei, né? Sem sabermos quando começa, quanto vamos pagar. Parece o que dizem que dividindo apenas o valor pelo prazo, sem botar o juro, dá mais de 300 mil reais por mês. mas a senhora trabalhou no banco, a senhora tem quantos anos de banco? 32,5. 32,5. A senhora já viu alguém pegar dinheiro do banco e não pagar juro? Não, Por exemplo, até do agiota normal, né? Agiotagem é crime, né? é. Mas existe. Toda vez que alguém emprega, tira aquele capital ali do seu bolso, sempre é cobrado É. uma Ó, um taxa de juros. consignado, que é dos empréstimos com juro mais barato no país, se a gente, digamos, a gente tira 10 mil, a gente paga mais de 50. É só multiplicar o que você paga pelos meses, o que você paga por mês, vai dar 4, 5 vezes mais daquilo que você tirou. Uhum. E, Charlivan, população que nos assiste, eu espero que vocês me compreendam. Eu não sou contra que as coisas sejam feitas em Pindaré. Eu não estou engolindo que as coisas vão ser feitas por empréstimo. O município de Pindaré recebe por mês de 10 a 12 milhões todo mês. É 5, 7 milhões do Fundeb, que é para a educação, para pagar professor, né, e para investir na educação. E recebe mais uns 5 milhões, 5 e pouco, recebe de 10 a 12, 13 milhões todo mês. Uhum. Certo? Não estou falando que eu sou adversária do prefeito, isso que eu vou falar, porque até mês passado, os adversários, os aliados dele, todos diziam na Câmara, toda sexta-feira, alguns diziam o que é que o prefeito está fazendo com os recursos próprios do município. A gente não vê em Pindaré uma obra com recurso da prefeitura, com recurso próprio. Uhum. Do Fundeb, ele está reformando, ele reformou a Escola Monteiro Lobato, que eu ouvi dizer que já está com problema, reformou a Unidos da Palmeira, está reformando uma na Nova Brasília e está reconstruindo uma Simiana. Isso em 2 anos e meio de mandato. Porque não sei se as pessoas sabem, as outras escolas que foram reformadas em Pindaré são feitas com recursos do Estado, execução direta. Nem passa pela mão de Alexandre Colares esse dinheiro. Então, não foi ele que fez. Ele teve a competência de ir buscar o dinheiro, a gente reconhece. E teve a sorte de que ano passado tinha eleição, o governador queria se reeleger, investiu em todo que é No município. caso, obras do Estado aqui. O SEMA, que é uma escola estadual, obviamente é do Estado. O João Silva também, Nazaré Jance, Maria Amélia, lá no Campo Uhum. Agrícola. Expectativa sobre Várias escolas de rurais, interior expectativa. são feitas com também foram reformadas com recurso do Estado. Os postos de saúde, todos foram reformados com verba federal, ou seja, verba específica, não é do dinheiro que vem normal para o município. Se você perguntar o que o doutor Alexandre fez com as verbas que não são do Fundeb, com o ICM, com os impostos para o município de Pindaré, além de pagar pessoal, você não sabe.
E você não sabe porque não tem uma obra. Uhum. Como é que de repente. E ele diz que ele não faz porque ele não tem dinheiro. Se ele não faz porque ele não tem dinheiro, como é que o outro prefeito que vem no futuro vai conseguir trabalhar, pagar pessoal e ainda pagar o empréstimo que ele tirou? Uhum. É questão matemática. Qual é a fonte Ó, pagadora desse prefeito empréstimo? não diz. Perguntei hoje, entrei na comissão lá, porque não faço parte dessa Já tem uma comissão, comissão. já estava reunida hoje. Eu entrei lá, a princípio disseram que eu não podia entrar, mas eu conheço o regimento, eu entrei e perguntei, olha, vocês têm que perguntar pelo menos de onde que vai sair esse dinheiro e qual o juro, de onde é que vai pagar. É do imposto? É do fundo de participação? Porque assim como está, estão assinando um cheque em branco para o prefeito. Uhum. É porque não se sabe a taxa de juro, tá me entendendo? Uhum. Não sabe quando começa exatamente, quantas parcelas. Caso seja do fundo de participação, digamos, o funcionário público que recebe do fundo de participação. Eu não entendo muito, a senhora Sim, vai sim, me sim, sim, corrigindo. sim. Eu não entendo, né? Eu não É, entendo. A senhora vai me corrigindo. é. Caiu aquele dinheiro, o banco já pega logo Sim, e pode comprometer o sim. salário Ó, do. dinheiro é assim. Os funcionários da educação são pagos pelo Fundeb. As outras secretarias, que são administração, cultura, saúde, as outras todas, são pagas com recurso do FPM Uhum. e FPM é impostos. fundo Fundo municipal. municipal, é fundo, que eu não pegou, esqueci, fundo, Olha lá, vou escrever. eita, ajuda aí, Paruru, esqueci, realmente, Fundo de participação dos municipal. municípios, fundo de participação dos municípios, desculpa aí, que a coisa foge. Então, assim, o FPM é para pagar, para fazer as outras obras e pagar pessoal das outras secretarias. O prefeito está conseguindo pagar, beleza, está de parabéns Graças por a esse Deus. setor, mas ele não está conseguindo pagar os encargos sociais, que custam na média de R$ 400 mil. Aí ele não está conseguindo pagar esses recursos, imagina com R$ 300 mil a menos todo mês durante 8, 10 anos. Uhum. Ele vai inviabilizar, não é a administração dele, que se Deus quiser vai acabar no Essa passado. conta de Ele vai 300, inviabilizar, são as próximas gestões de Pindaré. como a senhora falou, essa conta de 300, ela é sem contar com a questão dos juros, né? Isso aí foi uma previsão rápida feita assim, mas que não, a gente não pode dizer quanto é que vai ser, porque o empréstimo é até 30 milhões, mas ele pode pegar um pouco menos, né? Uhum. E também aqui diz que pode pegar um pouco mais, porque a Câmara também está autorizando, ele, se quiser mais, ele pegar, Ó, a gente percebe entendeu? as classes, digamos, trabalhistas estão se organizando. Professor conseguiu aumento de piso, Sim. enfermeiro também agora conseguiu aumento de piso. Todas essas classes vão se organizando, vão tendo melhorias. E será se isso o município vai ter que pagar. Se organizando, todo mundo tendo os seus direitos garantidos. Lógico que vai aumentar a prefeitura vai ter que pagar esse povo. Vai ter que pagar. No Então, caso das enfermeiras, parece que o governo federal vai subsidiar eu esse sei, aumento, vai né? dar uma. Mas tem os encargos, ele não está pagando mensalmente, já tem um débito enorme da prefeitura municipal com o fundo de previdência Uhum. do município em relação aos setores da saúde, administração, esporte, cultura, etc, etc, entendeu? E aí, isso custa, digamos, R$ 400 mil. Ele não está pagando por quê? Porque ele disse que não tem dinheiro. E aí se pergunta, se o prefeito não fez uma obra, se o prefeito está pagando pessoal, é só o que ele consegue fazer é pagar pessoal, porque ele não está pagando os encargos, ele não faz uma obra, e agora ele quer que a gente dê esse crédito para ele. Entendeu? Eu acho que ele não está merecendo essa confiança. Ele precisa primeiro dizer o que ele fez com os mais de 300 milhões que esse município já recebeu desde que ele é prefeito. Vereador, Não tem uma obra, entendeu? Ele diz, eu começo a falar que se eu... pode falar, pode falar. Ele diz aqui que ele mandou, a princípio ele não dizia nada, ele só queria aprovar do empréstimo. Mas como a questão, como o povo começou a cobrar, como a gente começou a falar, aí ele começou a explicar. Aí ele diz aqui que é para recuperar o cais. Não é verdade. O prefeito, quando o governador esteve aqui em março, ele pediu, nós reunimos com o governador, e o governador foi olhar o cais e se comprometeu de que quando acabasse
o período chuvoso, Uhum. que o prefeito lembrasse para que mandasse alguém aqui ver para o governador mandar fazer O a obra, cais, o cais, reforma do a reforma cais. do cais, que está complicada. Aí ele disse que é para botar bloquete nas ruas. Ora, gente, todo mundo, quando passa ali na Rua do Trilho, vê um monte de bloquete. Aquilo ele não comprou, ele só fez, ele ganhou. Ele ganhou aqueles bloquetes, ele não teve a competência de botar, porque disse que não tem dinheiro. Ali no Zé Vito Cruz, né? Ali E naquele. sim, que é alugado para o município. Ele só botou numa rua, na Vila Mariana, na Avenida Pedro Almeida, né? Aham. Na Avenida Pedro Almeida, para o botou, e quem pagou o pessoal foi o governo do estado. Então, ele disse que ele não tem dinheiro para nada, Charliva. E Uhum. faz o quê com esse dinheiro? Entendeu? Sim. Vereador, só me tira uma dúvida. Eu sou muito leigo, Sim, eu não tenho vergonha de dizer se eu não sei. claro. Eu Eu acho- também não sei tudo, não. Não, mas eu estou aqui para perguntar para a senhora. Em uma oportunidade, hoje eu sou mais presente, eu ando, eu já transito os corredores da Câmara Municipal. Mais antigamente, foi mais precisamente em 2021, se eu não estiver enganado, foi 2021. Em uma oportunidade, posso até lembrar que foi quando o meu tio, o pastor Avelar, ele recebeu a medalha não, foi o título de cidadão pindarense. Nesse dia, eu fiquei um pouco confuso com a matéria que estava sendo discutida, porque estava falando numa nomenclatura de emendas. Pelo que eu entendo, emenda só é para deputados, né? Deputados. E o que foi? A senhora poderia destrinchar? Inclusive, a senhora estava indicando essa espécie de emenda. Acho que foi algum projeto de lei Sim, do vereador Neném para a comunidade da Santa Helena. A senhora, lembro, sim. eu acho que não sei se eu confundi. A senhora, com muita calma, com muita serenidade, pode destrinchar para que as pessoas possam entender também. Tá. Às vezes, aí eu vou falar um pouquinho antes. A pessoa diz assim: o vereador não faz nada, porque muita gente acha que a gente tem que construir. Não temos, a gente não tem recurso para nada, né? Ah, mas como o deputado faz? O deputado faz porque ele tem emenda parlamentar para isso. E o vereador Neném fez um projeto assim maravilhoso, que era para que vereador também tivesse uma emenda parlamentar. Era um valor, digamos, irrisório, para que a gente pudesse escolher uma obra que seria feita com aquele nosso recurso no município. Uhum, E foi um projeto que foi assim, todo mundo aplaudiu a iniciativa do vereador Neném. E foi feito dentro da legalidade, tudo que a lei pedia fez. E cada vereador ia ter anualmente o recurso de, eu acho que 115 mil que ele podia indicar para fazer uma obra, a obra que ele quisesse, sim. né? E eu e é um valor pequeno quando se trata de obra, entendeu? Quase não dá para muita coisa. Eu tinha vontade de fazer alguma coisa lá na Santa Helena, porque por 2 vezes eu fui a mais votada lá. Não, uma vez eu fui a mais votada, outra vez fui a Mas segunda. sempre foi expressiva Sim, a aceitação daquela sim. comunidade. E eu queria fazer alguma coisa lá, destinar algum recurso para lá. E como a vereadora Caçula também teve bastante voto lá, eu acho que ela foi mais votada dessa vez, de Caçula, vamos unir a minha parte e a tua parte, vamos fazer alguma coisa em Santa Helena, uma pracinha, alguma coisa, combinado. Uhum, E isso era para ter acontecido desde o ano passado. E o doutor Alexandre não obedeceu, uhum, porque o que era dito até 20 dias atrás, inclusive pelos aliados do prefeito, é que ele não respeita a Câmara, que ele não respeita os aliados. De repente, a coisa mudou, porque está todo mundo já aplaudindo. Aliás, está quase todo mundo aplaudindo o que ele quer, né? Fazendo o que ele quer. Então, ele não destinou nem no ano passado, nem esse ano esses recursos, entendeu? uhum. Eu estou vendo lá, estou só assistindo, a gente passa, a gente ouve, não é surdo, nem cego. Ele, para convencer a ter voto para ele, para esse projeto indecente dele, ele está prometendo que vai realizar agora essas emendas. Eu acho que, se for realizar, que eu não acredito que seja com esse recurso, tinha que ser para todo vereador, né?
E não para quem vota nele, porque até agora não chamaram a vereadora Judite para dizer o que ela quer para ser feito na emenda dela, Então entendeu? vai ser uma nova indicação. Vai ser, não, agora vai ser tipo assim, tu vota no que eu quero, tu ganha. E a emenda é impositiva, ela é para todo vereador, mas todos que estão com a tendência de aprovar o projeto estão chamados para conversar, para dizer o que querem, e eu nunca fui, entendeu? Sim. Então, ele nunca respeitou. Uma outra coisa, então, assim, para tentar convencer os vereadores, ele tem dito que vai agora fazer as emendas, quer dinheiro para ampliar o cemitério. Ele disse há 2 meses atrás que já tinha comprado uma parte lá atrás, aqui do cemitério municipal. Lá na Laga ali? No alagado. Ele não conhece Pindaré, Charlie Van, ele não é daqui. Aí ele ia comprar isso com uns 30 metros por fundo. Todo mundo disse, ali alaga. Ele disse que tem como, vai fazer. De repente, ele quer dinheiro para comprar de novo esse terreno que já estava comprado. Com natureza não pode nem se fazer previsão. Eu tenho 26 anos de Pindaré, eu nunca tinha visto a água passar do cais. Sim. Pode ser que tenha sido um evento isolado, mas pode ser que a gente sabe os desequilíbrios da natureza, pode ser que daqui para frente todos os invernos, não só eles venham passar, né? Venham cobrir ali o cais, né? Sim. Quando foi projetado para não passar. Agora imagina no cemitério, a gente sabe que a água acho que vai até lá na beira do muro. Então, há 2 meses, ele já dizia que tinha comprado aquele terreno. Agora ele quer se empréstimo também para comprar esse terreno. Ele está botando aqui também para convencer vereador, que é para a construção do prédio da Câmara Municipal. Aí eu pergunto ao povo pindarense, nós precisamos de um novo prédio para a Câmara Municipal? Não, eu acho que não. Aí pergunta, você quer um prédio mais bonito? Eu quero, mas eu preciso ou não preciso? É tipo assim, você precisa ter uma piscina em casa? Você não precisa. Não é diferente? Você precisar é uma coisa, né? Aquilo ser imprescindível, necessidade é outra coisa. Então, você fazer o empréstimo para fazer, digamos, a Câmara Municipal, que eu acho que ele não vai fazer não, gente, é só para enrolar, para convencer vereador. Então, você fazer o empréstimo para construir um prédio, não sei de quantos milhões, para uma coisa que não é necessidade, é endividar o município à toa. Eu já tenho até dito para o vereador Coió, presidente, e ele também tinha dito que eu ia tentar, já pedir para a deputada federal Rosiana Sarney uma emenda que eu ia indicar para que fosse a minha parte, a minha ajuda para a Câmara Municipal. E ele disse que também tinha falado com o deputado que ele votou, não lembro quem foi, para dar uma emenda, a minha emenda com a dele ficaria o suficiente para construir a Câmara Municipal de Pindaré. Agora, ok, beleza, é um dinheiro que vem de fora. Agora, você e se endividar, pegar dinheiro a juro para fazer um prédio bonito para a Câmara, me desculpe, eu acho que isso não é necessidade. Tendo outras Tem a Câmara, né? não está funcionando o prédio que está, tá, vamos conseguir essa emenda, não é isso? Seria ampliação? Não, seria, acho que uma construção de um novo prédio. É bonito, era um sonho nosso fazer. Eu também quero, mas desde que seja com emenda parlamentar, pegar dinheiro ajuda para fazer. A gente faz consignado. Todo assalariado acho que faz, né, gente? Eu já fiz várias vezes, é o terror da minha vida, é o consignado. Você faz um consignado para fazer uma coisa emergente, como eu disse, né? Para pagar, às vezes, uma conta que está atrasado, o teu banheiro estourou. E chora na hora de pagar, né? Todo mundo chora na hora de pagar. Tem que fazer um banheiro porque tu precisa de um banheiro. Agora, já te imaginou tu fazer um consignado para tu pagar em 96 meses, comprometer a tua família para construir uma piscina? Entendeu? É isso que o prefeito que faz em Pindaré. É comprometer os recursos municipais futuros, não da administração dele, porque ele não vai pagar nada para fazer as obras que ele quer fazer e que ele não faz agora, eu não sei por quê. Vamos dar uma passadinha aqui pelo chat. A Unicleide, ela escreveu assim: grande vereadora, mulher de posição, firme nas suas colocações. Rapaz, as mulheres vão dominar o mundo. Obrigada, Nicleide. Abraço, querida. As mulheres vão dominar o mundo. Náusica, ela disse assim: fui coordenadora do PCC e até hoje encontro os meus ex-alunos. Brasil Cidadão, que eu te falei. Isso. Sim.
Era lindo as apresentações. Roberto Mendes, esse Roberto da Pitombeira esta vereadora é forte, eu acredito nela. Acho que é Robertinho lá da Pitombeira. Acho que é Robertinho da Pitombeira. Lá tem vários Robertos na Pitombeira. Tem o Eu acho Robertinho, que é é pequenininho, isso, pode tem ser que outro seja também. ele. É um É. muito ligado aqui no, no, no cenário político. Sim, sim, ele gosta de acompanhar mesmo. É um homem muito ligado no cenário político. É, a gente colocou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. A gente vai dar uma passadinha por lá. Vereadora, quantos votos é necessário para aprovação desse projeto? Quantos vereadores tem hoje? A Câmara é composta de quantos vereadores e quantos votos é necessário? 13 vereadores, 13? certo? Sim. A gente precisa que pelo menos 4 não votem, entendeu? 13 menos 4? É, seria, para ser 2/3. 2/3, né? 9 vereadores aprovam. Ou então, na verdade, seriam 4. Como o presidente não vota, 5, entendeu? 5 não votando. Certo. O presidente não vota, Não vota, não. fica 12, né? Ele só vota em caso de desempate. Não, nesse caso ele vota. Então precisa 5 que não vote. Cinco Que não vote, é. não vote, né? Sendo 2/3, ele não vota. Ele Uhum. vota, entendeu? Certo. Complica essa conta porque é um número ímpar, 13, né? É, Se fosse o número 12, é mais pois fácil é. de fazer, porque 12 por 3 é mais fácil de Sim. fazer a conta, né? Vamos lá. A gente vai dar uma passadinha aqui na nossa caixinha de perguntas aqui do Instagram. Deixa eu ver aqui. Disseram o seguinte. Só um instante, só um instante, só um instante. Ó, o prefeito de Santo Inês pretende fazer um empréstimo de 10 milhões para construção de um novo hospital. Como a senhora vê essa atitude? É porque também não é só o prefeito daqui de Pindaré que pretende fazer esse empréstimo, né? A senhora está sabendo sobre já ouviu falar sobre esse empréstimo de 10 milhões e é para construir um novo hospital, no caso o Hospital Tomás Martins, né? Construir um novo hospital municipal, porque aquele hospital ele não é Não, do município. aquele hospital é da família do Dr. Bringel. Dr. Robert Eu não gosto muito de dar parecer sobre município, mas está falando no assunto aqui, para você ver, o município de Santo Inês está pedindo que é 3 ou 4 vezes maior que Pindaré. Os recursos que recebe é mais que aqui, acho que é 5 ou 6 vezes maior que Pindaré, está pedindo 10 milhões para construir um hospital, que é uma obra urgente, porque lá eles não têm hospital deles Uhum, próprio, né? certo. E pelo que eu vi, a parcela do empréstimo vai ser menor que o aluguel que ele paga. Então, é uma coisa pagável, digamos assim, né? Justificável. Eles pagam esse aluguel. Então, eles vão trocar uma conta por outra. Certo. Agora, Santo Inês, que digamos, é 3 vezes mais. Tem mais gente que Pindaré, maior que Pindaré. Santo Inês, que tem uma receita, eu acho que 5 ou 6 vezes maior que Pindaré, está pedindo 10 milhões. Pindaré está pedindo 30. Qual a explicação? É, Eu não entendo, Charlivan. O doutor Alexandre, eu não sou aliada dele, todo mundo sabe, mas eu parabenizo a capacidade que ele teve de conseguir recursos fora. aham. Né? Conseguiu já recurso federal, conseguiu recurso estadual. Né? Por que ele não continua É, tentando recurso realmente para fazer o que ele pode aqui? ele soube se posicionar muito bem. Sim, É amigo do governador. amigo do O governador. governador veio aqui, né? Estamos no governo Lula, que vai ser um governo bom demais, vai liberar recursos para os prefeitos fazerem obras. Inclusive, o E doutor, em vez de quando vai a Brasília, né? vive em Brasília buscando recursos, porque agora temos que pedir dinheiro emprestado para pagar com juro. Uhum. Está me entendendo? Então, assim, esclarecer bem. Porque o que eles ficam tentando dizer, algum vereador discursa, eu não sou contra as obras para Pindaré. Eu também não sou. Agora, eu não quero pagar por uma obra 3 vezes o valor dela. Uhum. Se o doutor Alexandre tivesse, desde o primeiro mês de mandato dele, cada mês calçado pelo menos 200 metros de rua,
Esse Pindaré estava diferente. Mas ele não fez Pouquinho, né? Um absolutamente pouquinho nada, um sendo pouquinho feio, por um pouquinho mês. sendo feio. Então, a gente não queria A que senhora ele falou fizesse tudo, nessa média entendeu? de 10 milhões, de 10 milhões por mês, né? Que entra Sim, no exatamente. município. E Ia fazendo um pouquinho, fazer né? de Lógico que pouquinho. a senhora colocou que tem mês que é menos, 7 milhões, e tem outros meses que Não, compensa, chega. é assim, como eu disse, o Fundeb varia Uhum. de 5 a 7 milhões, que são, é só a educação. Aí tira essa Por isso que eu parte, pergunto, porque certo? a Aí senhora tira vai me essa corrigindo parte, quando eu. vem 5, 6, 7 milhões por mês também, 5 milhões, às vezes um pouquinho menos. Mas se ele estivesse fazendo com esse recurso alguma coisa por mês, já tinha alguma coisa feita. Fazendo Se aos não tem pouquinhos. nada, é porque ele não fez nada, É. entendeu? Eu ouço dizer que até uma parte aqui no Residencial Aparecido, uma rua que ficou bem calçada, não sei se é verdade, mas eu ouço dizer que até hoje não foi pago quem fez o serviço. Não pagou tudo, entendeu? Uhum. Então a gente não sabe o que é que ele faz com o recurso do município para querer agora vir pedir dinheiro emprestado. É uma coisa assim estranha. É, outra pergunta que fizeram aqui faz o seguinte: vou colocar meus óculos aqui. Disseram assim: existe algum vereador que há uns meses atrás era contrário ao empréstimo e agora se mostra favorável? Na sua opinião, o que o fez mudar de ideia? O que fez mudar de ideia? Tem algum vereador que a senhora, nas conversas lá de vocês, nas reuniões ou até mesmo nas sessões, é, algum tempo atrás ele era, só não precisa citar o nome, né? Ele era desfavorável e agora é favorável. E o que a senhora acha que o fez mudar de opinião? Charlivan, esse empréstimo, essa notícia começou a circular pela Câmara, está com uns 4 meses. Não tinha uma pessoa a favor, Uhum. certo? Quanto tempo? Acho que uns 4 meses. Não tinha nenhum vereador a favor. Era Até unânime a rejeição. rejeição. Até quando entramos de recesso, não tinha ninguém a favor. Nesses últimos dias, Por isso que não foi tá tudo. ventilado, porque não foi Ó, ventilado na cidade, porque achava que era uma coisa que não ia que a para ideia frente. até morreu, entendeu? Como todo mundo era contra, a ideia até morreu, Uhum. certo? Aí, de repente, reacende de novo. Para ter uma ideia, tá com 2 meses, 40 dias, sei lá, mais ou menos, isso aí. O prefeito mandou um projeto para a Câmara para criar 3 secretarias. Seria Uhum. saneamento, cultura, Foi polêmico também isso aí, não foi? cultura, que não sei por que ele tirou a cultura, que eu contestei bastante na época, e esporte e lazer. Com isso, ia gerar, parece que 10 empregos novos, uma coisa assim. Uhum. Certo? E como algum desses funcionários já trabalham em outro lugar, o que ia crescer da despesa seria cerca de 30 mil reais Na época, só me permite, parece que o seu Zé Francisco ele ia ser remanejado da administração e para saneamento. saneamento. Foi, porque iam fazer uma reforma e ele Uhum. tirou Zé Francisco, tirou, aliás, antes de conversar com ele, sem nunca conversar com ele, né? Porque ia criar saneamento e ia indicar Zé Francisco. E esse projeto entrou na Câmara, eu ia votar de boa. Até porque eu queria que voltasse a cultura. Eu acho, assim, uma falta de sensibilidade, uma falta mesmo de gente que não conhece Pindaré, ter acabado com a Secretaria de Cultura, um município tão cultural Uhum. e importante como Pindaré. É, Então, esse projeto, Charlivan, ele não passou e foi polemizado por vereadores aliados do prefeito, que era um absurdo criar despesa nesse momento que o município não tinha dinheiro, 30 mil por mês. O município não podia pagar, o projeto foi arquivado. Aí, de repente, o município pode pagar uma parcela de empréstimo de mais de 300 mil reais por mês durante 8, 10 anos. sei. Entendeu? Olha, eu ouvi a sua fala várias vezes. A senhora pensa que eu não estudei o que a senhora falou? Eu estudei o que a senhora falou na última sessão, tá bom? A senhora fez uma citação, a senhora fez, se eu não estiver enganado, 3 citações bíblicas. 2 é do meu conhecimento, e eu vou até falar aqui de cabeça. A senhora leu Salmos 12, versículo 8, se eu não estiver enganado, e a senhora leu Provérbios 29,
29,2. 29:2. É, o que levou a senhora a fazer aquilo ali? Qual o seu objetivo ao ler aquelas citações bíblicas? A senhora acha que a senhora foi mal interpretada? Charlivan, assim, eu quero aproveitar, antes de responder, eu quero pedir desculpa à população de Pindaré por aquele espetáculo triste protagonizado na Câmara Municipal de Pindaré. Aquilo repercute demais contra a gente. Lamento profundamente, não foi minha intenção, certo? Eu acho que a Tira a população seriedade da tira a coisa. seriedade da coisa. Acho que a população viu eu sendo agredida ali verbalmente, e aí eu quero fazer um parêntese nisso Uhum, para chamar a atenção, porque às vezes as pessoas acham que é mimimi. uhum, Mas tu sabes por que aquilo aconteceu? Aquilo é machismo puro. uhum. Aquilo é porque tinha uma mulher falando. E tem gente que não convive bem com a opinião feminina. Se fosse um homem que tivesse falado ali o que eu falei, tinha passado de boa. Entendeu? Sim, Mas como fui eu, aí você vê um agente público, um vereador, ameaçando uma vereadora, entendeu? Teve que ser contido, eu vi teve que ser os contido, colegas, teve vereador que disse para o vereador, tu não pode triscar em Judite que tu vai ser preso. Teve vereador que disse isso para ele. eu vi Te um acalma que vídeo, tu não pode bater vi nela. ele Então, passando na cabeça dele me executando. bater, entendeu? Aí tu vê o que que um agente público faz um homem, para tu ver como o homem é machista, certo? Como o brasileiro é machista. Diante das câmeras, tanta gente vendo ali também, de cor presente, uma pessoa tem um comportamento ridículo Numa daquele, solenidade oficial. na Câmara Municipal, onde ele é autoridade, ele tem um comportamento ridículo daquele, entendeu? Então, é bom que as pessoas elas se reciclem, que saibam respeitar a voz da mulher. Tem gente que diz, Charlivan, que eu grito com o homem do jeito que eu grito com a mulher. Não grita. Com a mulher ele grita, com o homem ele fala baixo. Porque o vereador Antônio, ele é um vereador grandão, né? Uhum. Todo mundo conhece Ele o é vereador faixa Antônio. preta, ele é Ele é faixa preta, faixa preta, ele, mas ele nunca ameaçou brigar com ninguém. ele é vaqueiro. Um homem que derruba um boi, como é que não derruba outro homem? Mas vocês acham que se fosse o vereador Antônio que tivesse falado o que eu falei, tinha algum macho lá para ir agredir ele da forma como me agrediu? Não ia. Então ninguém agride o homem como agride uma mulher, Hum, entendeu? Então aquilo tem que ser visto por esse lado. Aquilo é violência política de gênero, certo? uhum. E eu estou ainda pensando, pessoas de fora viram aquilo, pessoas do PT viram aquilo, certo? E eu estou pensando se eu represento ou não o vereador, porque eu fui ameaçada. Eu fui. Se eu fosse uma pessoa que também não fala o que pensa, que não é saliente também às vezes, porque eu sei reagir, gritou comigo, grita. Não sei se isso é ser saliente, mas eu sei reagir, gente. Se gritar comigo, eu podia apanhar ali, porque eu não posso com ele, claro. Mas se berrou comigo, eu berro também, Ação, entendeu? reação. Ação, reação. E isso é dentro de casa, se alguém gritar comigo, eu grito, eu não, Uhum. entendeu? Quem me conhece sabe que eu sou assim. E eu estou ainda estudando a possibilidade de representar aquilo, não. Porque aquilo foi Se eu ridículo. fizer um pedido para a senhora, acaba com esse negócio. Não, não sei não. Aquilo está ainda martelando, Eu entendeu? sei. Aquilo foi feio demais, aquilo é muito sério, Hum, entendeu? Aquilo não é bonito de se ver. realmente, Aquilo é agressão à mulher, realmente. entendeu? A gente vê por esse lado, não sei se alguém já tinha pensado por esse lado, Hum, mas é isso que acontece, entendeu? realmente. Sim, eu Sim, fiz mas tu até. tinha feito uma pergunta, eu botei isso pelo meio e eu não lembro mais qual é a pergunta. A senhora citou, fez uma citação bíblica. Qual foi o objetivo daquela citação bíblica? Foi mal interpretado? Eu não sei se foi mal interpretado, porque, Charles, Quais os versículos? eu acho que nosso A senhora lembra? principal juiz, Só lembra da letra do lembra, tá, versículo? eu trouxe para cá. Tu sabe que é nosso principal juiz? É a consciência, certo? Porque se alguém está falando em corrupção ali, se a minha consciência ela não me acusa, ela vai falar de boa, certo? Uhum. Mas se alguém fala em corrupção e a pessoa ela já sente que foi agredida,
É, porque ela vestiu a carapuça. Uhum. E aí a culpa não é minha. O que foi que eu disse? Eu já disse no auge, assim, digamos, do desespero, da apelação, para ver se as pessoas se sensibilizam e não votam. E eu citei a Bíblia por quê? Porque a Bíblia é muito usada na Câmara. Tu já viste diversos vereadores usarem a Bíblia na Câmara. E por que eu não posso usar? A Bíblia, ela é propriedade de qualquer cristão. Sim. Não é só de quem é evangélico. Aí dizer, está atingindo os evangélicos. De forma alguma. Tenho o maior respeito por qualquer cristão, por qualquer religião, por quem não tem religião, por quem é ateu. Eu acho que cada um resolve a sua vida espiritual e não é problema meu decidir, certo? Uhum. Agora, eu fiz aquilo já apelando para ver se as pessoas que estão lá, não só as crentes, não, as pessoas de Deus, as pessoas cristãs, as pessoas católicas, as pessoas evangélicas, repensem o que podiam estar fazendo e o mal que podem causar para o Pindaré. E o que foi que eu disse? O Salmo 12, está aqui, eu trouxe para ler, porque interpretaram da forma como quiseram. Porque quem julga a gente, principalmente, é a consciência da gente. O Salmo 12,8 diz: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Se você não é corrupto, onde que isso te atinge? Eu Atingiu alguém que não é corrupto? Disse outro, Provérbios 29,2: quando os justos governam, o povo se alegra. Mas tu conhece a Bíblia e lá diz: quando o injusto governa, o povo geme. E Pindaré vai gemer daqui a 3, 4 anos, se esse empréstimo for aprovado. E vai passar 10 anos gemendo. Mais do que já geme agora, sem empréstimo. Certo? E por fim, eu disse, que também está na Bíblia, está em Jeremias 22,13. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos. Palácio é a forma metafórica de dizer, mas é ai daquele que se dá bem na vida à custa da corrupção. É porque o que ganha fácil, perde fácil. Perde fácil, entendeu? E você vai responder. Para quem é cristão, acredita que você responde pelos seus feitos, entendeu? Aí você fala isso, você está defendendo o seu pensamento. E a pessoa acha que tu falou com ele. É. Você fala isso, e aí outro vereador, a forma mais bonita que ele acha de defender o pensamento dele, que mudou em 10 dias, é atingir meu marido. Gente, Paruru tem mais de 50 anos de vida pública em Pindaré. É uma pessoa querida. Obviamente que tem quem não goste, mas a maioria gosta. Tanto que deu 5 mandatos de vereador para ele, um de deputado e de prefeito. Entendeu? Não é quem entrou ontem na política, quem tem 2 anos de mandato e meio, que acha que vai destruir a história dos outros. Todo mundo sabe os problemas de Paruru, a administração dele, mas sabe muito mais o bem que ele já fez aqui para muita gente, inclusive para quem fala dele. Para muitos que falam dele, entendeu? Aí a pessoa tem essa modinha na Câmara, é outro machismo. Quando eu falo alguma coisa que neguinho não gosta lá, neguinho forma de falar, né? Desculpa, né? Não é porque está se usando esse termo. Mas é. Desculpa, Mas é uma linguagem. A gente tem que se policiar e não falar coisa errada. Né? Exatamente. E se. Não, mas aqui não é na solenidade oficial e que não tem ata, não. Se eu falo alguma coisa que alguém não gosta, ataca o Paruru. Se a caçula fala alguma coisa que alguém não gosta, ataca o Michel. Se a vereadora Keiciane fala alguma coisa que não gosta, aí puxa o Carlinho. E não falo da Silvia, porque acho que a família dela não é muito envolvida com política, né? Mas quando a gente fala, começa esse tipo de coisa. E eu queria dizer, para quem faz esse tipo de coisa não me abala. A história política de Paruru, ela não envergonha nem o Paruru, nem o povo de Pindaré e nem a mim. Eu tenho orgulho dele, pela pessoa boa que ele é, de ter o coração aberto para ajudar realmente quem precisa. Paruru está na política desde 70, certo? Ele foi vereador 5 vezes. Anos, né? Depois que ele foi deputado, depois que ele foi prefeito, a vida dele, quando ele saiu, era o mesmo Paruru. Não tínhamos um bem a mais. Entendeu? Nós tínhamos aquela casa, tinha na época um carro dele, um carro meu, saímos do mesmo jeito.
Hoje eu tenho um apartamento em São Luís que eu comprei em 2015, peguei meu fundo de garantia, venho pagando até hoje a prestação. Então, nós não temos nada, entendeu? Teu empreendimento é um empreendimento artesanal. Artesanal. Nós não temos nada conquistado pela corrupção. E aí eu pergunto para quem às vezes atira em Paruru, olha a tua vida, entendeu? Uhum. Será que tudo que tu tem é de forma honesta? Pois é. Da nossa eu posso dizer que é. Da minha também. Né? É, Como tu falaste, até meu empreendimento é uma coisa pequena, é, entendeu? Eu faço, gosto de costurar, gosto de estar em casa, uhum. gastando tempo, ganho um dinheiro, faço a coisa que eu gosto. É melhor você fazer algo produtivo para renovar os seus neurônios Sim. e Porque tá também. fuxicando falando dos outros na rua. A senhora antecipou, você está lendo meu pensamento, vereadora. Vereadora, a gente já conversou bastante, a gente já sabe o seu posicionamento, a gente já sabia pela sessão da Câmara, né? Que a sessão ela é de caráter público. Sim. Tanto viu quem estava lá, como também quem acompanhou pelas redes sociais. É, se assim, a última pergunta que eu vou fazer para a senhora. Daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, a senhora se envergonharia ou a senhora se orgulharia é, do, do posicionamento que a senhora tem hoje quanto a esse projeto? Que a gente falou muito acho que uma das coisas principais, o que muita gente até esperou, no comecinho lá do chat, já tinha povo perguntando, e sobre isso, e sobre isso. Só chegar em casa, só dar uma olhada nos comentários, É. tá bom? Assim, daqui a 10 anos, a senhora tem certeza que a senhora se orgulharia desse seu posicionamento agora? Charlivan, população de Pindaré. Eu tenho certeza, conhecendo o que é empréstimo, eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou me orgulhar de ter tomado essa decisão, se esse empréstimo for aprovado. Porque tenho certeza, esse empréstimo vai acabar com o nosso município. E eu aproveito o teu microfone aqui, Charlivan, Uhum. para pedir aos colegas vereadores que repensem que aquilo que é oferecido no momento, uma hora vai. Maior do que tudo, Charlivan, é o caráter da gente, entendeu? Então, que a gente pense no povo de Pindaré, que a gente pense naquele compromisso que a gente fez no palanque, que a gente pense naquele juramento que a gente fez na Câmara. Está em nossas mãos afundar Pindaré ou não. Desculpa, eu falei muito, estou ficando rouca. Vai tomar. A gente quer as obras, mas a gente quer de forma que não tenha que comprometer o futuro do nosso município. A gente quer buscar as emendas parlamentares. E eu quero me somar ao prefeito para ir buscar com o deputado dele, com a Nicleide, que votou em outro deputado, aqui foram tantos deputados federais votados, vários vereadores votaram em outro. Então, a gente pode conseguir emendas parlamentares, digamos, se cada um conseguir 1 milhão por ano, a gente consegue aí 10 milhões por ano, sem precisar sacrificar o futuro do nosso município, entendeu? Porque o que o Pindaré está falando da Câmara Municipal é ridículo. Então, a gente não pode confirmar, entendeste? O que estão dizendo, porque vai ficar feio para Pindaré. Nunca aconteceu isso em nosso município, entendeu? E quando eu fiz este apelo aqui, citando a Bíblia, era um apelo quase desesperado de tentar alertar os meus colegas vereadores para que não façam uma asneira dessa. Que qualquer benefício que esteja vindo agora é indigno diante do mal que nós vamos fazer em Pindaré. Essa era o último pedido que eu ia para a senhora fazer. A senhora dá uma palavra para os seus colegas vereadores. Eu ia pedir bastante serenidade e a senhora, acho que a senhora foi até mais serena do que do que eu imaginava. E eu já pedi aos meus colegas vereadores, mas eu queria pedir ao povo do Pindaré. Todo mundo votou no vereador, o seu vereador ele se elegeu ou não. Então, fale com o seu vereador, peça para ele não cair nisso, para ele não cair nessa cilada que vai acabar Pindaré. Se cada eleitor da vereadora Judite falar com ela, do vereador Neném, da vereadora Caçula, do vereador Pepe, do vereador Antônio, do vereador Alberto, de todos os vereadores, vereador Rony, pedir
nós vamos conseguir reverter esse Vereador quadro. Mano, Vereador Mano, todos os vereadores, a gente vereador pode. Coió, Vereador Coió não vota, ele só. não voto, né? Não, Isso. nesse caso ele vota, Sim. certo? Então, que a gente possa pedir, a gente quer, prefeito, as obras sim, mas que o senhor faça as obras com os recursos do município. Se o senhor, prefeito, vai falar prefeito agora, porque Uhum, ele deve estar ouvindo, ou vai ouvir depois, alguém vai dizer para ele. uhum. Se o senhor não está conseguindo administrar, fazer as obras em Pindaré que o município precisa nesse momento, com o recurso que tem, o que os futuros prefeitos vão fazer sem 300 mil a menos nos cofres do município, prefeito? A gente lamenta dizer, Charlivan, e eu tenho que dizer isso aqui, porque são coisas que estão na boca do povo. É que o prefeito já disse para alguém, já disse inclusive para vereador, e eu posso provar? Não posso. A gente sabe de tudo que acontece, que ele precisa fazer a campanha dele, que ele está muito mal nas pesquisas, e está mesmo, e vai continuar, se Deus quiser. E que ele precisa desse empréstimo para tentar reverter o quadro. Ele não pode reverter o quadro acabando com o nosso município, porque ele não é daqui. Acabando este mandato, o rabo é o dele para ele. Entendeu? Até usei, desculpem usar um termo também, não. Judite e Paruru continuam domiciliados Continua. na Avenida Eliasaico, Número 11, moramos aqui o tempo todo, quando vamos a São Luís, é só olhar as filhas, o neto, passar 10 dias lá, voltamos para cá uma semana, então a gente tem esse carinho, esse amor por esse município, entendeu? Aí você vê uma pessoa de fora, que não tem o mesmo amor, que não tem o mesmo compromisso, que não tem coragem nem de abrir a porta da sua casa para receber o povo, querer fazer uma insanidade dessa, entristece a gente. E foi por isso que eu fiz esse apelo aos colegas vereadores. Não foi chamando ninguém de corrupto. Se alguém entendeu isso, você entendeu errado, desculpe, não foi a intenção. Foi para ver se todo mundo reflete que isso não é bom para o nosso município. Tá certo. Eu agradeço a senhora ter aceitado o convite, né, de estar aqui. Nunca tinha tido uma conversa de mais de uma hora com a senhora. Foi mais de uma hora aqui. Sim, já passou mais de uma hora. E aquela disse que falava pouco. Ah, eu sou tímida. A gente só passa ali pelos corredores da Câmara. Aí oi, vereadora, como é que a senhora tá? Mas eu gostei muito de conversar com a senhora. E foi uma conversa coletiva. A senhora explanou de forma muito simples, de forma muito esclarecedora. E acredito de forma muito sincera. A senhora falou aqui com a sua consciência, a senhora falou com o seu coração. Parabenizo pela sua atitude, de se posicionar, né? Está até aberto aqui para outra pessoa que venha fazer a defesa, né? Que alguém que é favorável ao empréstimo, né? Mas eu acredito que foi muito convincente sua, a sua palavra, foi muito convincente o seu posicionamento. E eu agradeço de coração. Aqui as portas e as lentes, as câmeras do Parlatório Cast estão sempre abertas para a senhora, tá bom? A senhora pode fazer a sua saudação final, o seu agradecimento, agradecer as pessoas de casa que estão aqui nos assistindo até agora. Tem gente que está desde o começo e continua lá sentado e assistindo aqui a gente. Eu que agradeço a você, a sua equipe, por essa oportunidade, tá, de poder estar aqui e falar para o povo de Pindaré. Eu realmente não gosto muito dessa exposição de estar em rede social. Num podcast. No podcast é a primeira vez, certo? E, gente, é isso. Eu realmente sou essa pessoa, Charlila. Sincera. A sinceridade às vezes me prejudica, mas eu vou continuar sendo sincera, porque essa é uma característica da minha família. Uhum. Entendeu? É você Essência. ter posicionamento, é você ter palavra, é você. Essência, não é protocolo do Exatamente. cargo. Não, isso é a nossa vida, sempre foi assim. Meu pai, acho que você não conheceu, mas era Não. um senhor severo, mas de muita seriedade. Minha mãe, da mesma forma, e ele dizia assim: a palavra que a gente der, a gente tem que levar até o final. Uhum. Eu e meus irmãos, nós somos 8, nós somos criados, a gente não podia achar nada na rua, porque ele dizia não acha, porque achava que se achasse, aquilo era um caminho para você. Uhum.
É, levar, fazer alguma coisa. eu sei. É isso que pai antigo pensava, né? Não acha nada na rua. Então, a gente nunca pôde achar nada na rua, porque papai dizia e mamãe dizia: Tá pela aquilo que raiz, é né? dos outros Mas, não nos pertence. E a gente foi criado desse jeito. Eu quero só citar aqui um exemplo, posso? sim, Está acabando, mas é porque tá. eu lembrei disso aqui agora. Mas tá interessante, É, porque não vai sair, não. dia 5 foi aniversário de Norma, minha irmã. Nós somos 5 irmãos aqui em Pindaré, tem 2 em São Luís, um já faleceu. E eu disse o que estão falando, eu digo, rapaz, já que nós estamos aqui, eu brinquei, eu quero fazer uma reunião com vocês, eu preciso de uma opinião, e eu quero que vocês me ajudem a decidir. Está sendo votado um projeto na Câmara, e cada vereador vai ganhar 200 mil se votar. O que vocês acham de eu votar? Eles quase me engolem, cada um pulou mais alto. Tu não é nem doida de fazer isso. E eu estiquei a conversa. Eu digo, olha, eu dou 10 mil para cada, Uhum. entendeu? Eu brincando. Ele, Brincando, né? não faz isso de Então a jeito senhora não nenhum. tá. Isso Não, é uma comparação, uma se analogia. eu A senhora fiz, tava lá eu estava lá. Eu queria saber a opinião Uhum. deles, entendeu? Só uma espécie de uma. De uma garantia para minha decisão, Aham. entendeu? Eu queria uma Só pregou garantia. uma peça. Eu peguei uma peça, porque Aham. eu já tinha isso decidido em mim há muito Aham. tempo. Com o Paruru, com as minhas filhas, eu nunca nem cogitei uma situação dessa. Uhum. E já me disseram, tu perdeu 200 mil. Eu digo, não, eu não perdi porque eu não tinha, Uhum. entendeu? Eu não perdi. Posso deixar de ganhar, perder não, entendeu? Sim. E é isso que eu quero dizer ao povo de Pindaré. Eu espero, sinceramente, que nessa semana que falta para essa decisão, os vereadores rejeitem esse projeto indecente para o nosso município. Dizer que, como disse o Charlivan, passando política ou não política, a vereadora Judite, sendo vereadora ou não, está em Pindaré, sempre como estivemos, com a casa à disposição de qualquer pessoa que chegue, porque nós sempre fizemos política falando com as pessoas, porque ninguém nunca mandou a gente ser político. A gente é político porque a gente quer. Então a gente não pode querer ser político longe das pessoas que ajudam a gente. Uhum. Então, quero dizer a vocês que a gente pode até sair derrotado daqui a 5 dias, não sei quando vai ser a nova sessão, mas eu saio com a minha consciência tranquila de que eu fiz o melhor para o nosso município. E eu vou continuar lutando nesses 2 anos que falta deste mandato, eu vou pedir para a minha deputada federal que consiga 1 ou 2 emendas para Rosana Pindaré, Sarney. Rosiana Sarney. Já pedi para o meu deputado estadual, Arnaldo Melo, ver se ele consegue uma emenda também. E a gente sempre vai fazer isso, com mandato ou sem mandato. Já ficamos tempo sem mandato em Pindaré também, acho que 1 ou 2 anos sem mandato, mas a gente sempre lutou por este município, porque eu só não fiz nascer em Pindaré, como disse outro dia, mas eu fui feita em Pindaré, e minha mãe, que era lá de Presidente do Celino, perto de Morros, ali nos Uhum. perto de Rosário, quis que eu nascesse perto da mãe dela. Mas eu cheguei aqui com 4 meses de idade. Eu só não sou filha daqui, mas eu amo esta cidade, esta é a minha terra e eu quero que ela prospere. E é por isso que eu tomo essas decisões e tenho certeza que o que eu faço hoje é pensando no melhor para Pindaré. Muito obrigada a todos pela audiência, a Charlivan pelo convite, ao Felipe, que está ali assessorando também, tá? E estamos às ordens. Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus. Amém.